O Ministério da Língua Portuguesa adverte: este vídeo contém xingamentos. E os meus amigos advertem que a qualquer momento vocês podem ver passar ali atrás, naquele fundo amarelo, uma alma penada. Alguns amigos mesmo realmente ficam incomodados com a porta aberta. E é a razão pela qual eu deixo a porta fechada de vez em quando, na maioria dos vídeos. Mas vamos lá. Aqui estou eu, Gesner Braga. Hoje são 11 de janeiro de 2021 e, como vocês podem ver, o tema do vídeo de hoje é impeachment. E o que é que me leva a tratar desse assunto hoje? Será que é o fato assim, de nós termos esse tema como recorrente nesse início de terceiro ano do desgoverno bosta-nágua? E os xingamentos só começaram? Bom, eu não posso negar que sim, eu tenho uma alegria incontrolável, flagrante, transbordante quando eu observo que existe uma mobilização em torno desse assunto. Mas o que me motiva a estar aqui discutindo esse assunto é um desejo pessoal. É a minha vontade, meu desejo de ver o fim de um desgoverno necrófilo e suas necropolíticas. De um desgoverno comandado por um psicopata irresponsável, inconsequente e sem caráter. Eu não sei se vocês se deram conta, mas desde o início desse desgoverno, lá em 1º de janeiro de 2019, nós estamos sendo regidos pelo signo da morte. Morte em vários sentidos. Morte de direitos, com a reforma da Previdência. Morte ambiental, com o descaso com que o governo trata as queimadas criminosas na Amazônia, ou então a liberação sem controle de agrotóxicos que são proibidos em outros países. E mais, morte de pessoas. O desgoverno bosta-nágua vem tratando a pandemia da Covid-19 durante seu início como uma piada. Passou o ano de 2020 inteiro fazendo piadas sobre o assunto e continua fazendo. Eu quero trazer aqui alguns dados estatísticos de um site que eu gosto muito. Eu já recomendei uma vez e vou recomendar novamente, que é o www.worldometers.info. São 23h49 do dia 11 de janeiro e eu colhi algumas informações, os últimos dados constantes desse site, há pouquíssimo tempo. E eu trago esses dados aqui. No mundo, nós já temos 91.304.594 casos de Covid-19 registrados. Desses casos, nós temos 2 milhões de mortes. O Brasil ocupa já há bastante tempo o terceiro lugar no ranking de casos registrados no mundo. Nós temos hoje 8.133.833 casos. Somente hoje foram registrados 23.315 novos casos de Covid-19. Nós estamos atrás apenas da Índia, com mais de 10 milhões de casos, e dos Estados Unidos, com mais de 23 milhões. O número de mortos no Brasil chegou a 203.617 registros. Desses, 477 registros foram feitos hoje. 477 pessoas morreram hoje de Covid-19. Apesar dos números alarmantes, o presidente bosta-nágua segue fazendo seu showzinho, suas piadinhas
diárias. No dia 23 de dezembro, por exemplo, 23 passado, 2 dias antes do Natal, imagine, ele declarou: "Eu tive a melhor vacina, foi o vírus sem efeito colateral." A morte foi o efeito colateral de mais de 200 mil pessoas e segue fazendo piadinhas, né? Ele finge que não sabe que a maioria esmagadora da população brasileira não tem direito ao tratamento especialíssimo que ele teve. E aqui eu faço meu registro de parabéns aos profissionais de saúde, especialmente do SUS, que estão à frente do combate à Covid-19 e que esse desgoverno simplesmente ignora os números. Né? Ele também esquece que o recontágio é possível, inclusive no caso dele, apesar de que eu estou achando que ele já está vacinado a essa altura do campeonato. E continuando a sucessão de piadas, hoje tivemos uma, dessa vez, do ministro das Doenças, Pazuello. Ele disse que a vacina no Brasil virá no dia D e na hora H. Ok, então ele não tem nenhuma previsão de quando virá a vacina. Ele não sabe o que é planejamento estratégico. Vá a merda, Pazuello. Eu vou te mandar merda, seu canalha. Digo mais uma vez, um canalha. Um canalha de um desgoverno bosta na água. Não foi à toa que esse mesmo Ministério das Doenças fez naufragar um processo licitatório que tinha como objetivo compra de seringas e agulhas, que seriam essenciais nesse momento em que a vacina se torna realidade no mundo e vai se tornar, se tudo der certo, realidade no Brasil também. Ainda que seja contra a vontade do governo, que é o que parece, né? O governo continua nos tratando como idiotas. Mas nós não somos idiotas. É bom frisar. Alguns são. O gado continua sendo idiota. Mas uma boa parte da população não é, não. E está reconhecendo o tipo de desgoverno que está no comando desse país. Continuando. Foi esse mesmo desgoverno necrófilo, psicopata e sem caráter que afirmou estarem suspensas as compras de seringa até que os preços voltem à normalidade. Como é que é essa história? Me explica aí direito. Aliás, não precisa não, alguém explicou. Em um artigo publicado no portal UOL, José Paulo Kupfer, ele traduz para uma linguagem mais afinada com o desgoverno. Não vamos comprar seringas até que a pandemia de Covid-19 dê indicações claras de que está no fim. É exatamente isso. Ele traduziu o que o governo, ou melhor, o desgoverno quer dizer. Traduziu muito bem, diga-se de passagem. Mas voltemos à questão do impeachment. Ok, eu sei que os crimes de responsabilidade do presidente da República e seu impedimento são questões previstas na Constituição e devem ser tratadas à luz das normas. Tá claro. Eu não quero que seja diferente. Eu quero que siga rigorosamente a lei. Eu sou uma pessoa que tem uma visão de justiça muito apurada. Então, eu não quero nada além do que está previsto em lei. Porém, eu sou obrigado a lembrar que os processos de impeachment no Congresso são, sobretudo, atos políticos. E como disse o ator Bem-vindo Siqueira, no impeachment há uma baleia no caminho. Ele se refere à candidatura do deputado Baleia, do MDB, para a presidência da Câmara dos Deputados e que já manifestou que é cedo demais para o impeachment, etc, etc, etc. Ok. Eu também sei que o impeachment, a partir do terceiro ano de um governo, ele cede o comando do país, cede a presidência da República ao vice. Né? É o vice que assume. E
O problema é que, assim, o nosso atual vice-presidente não é uma pessoa que goze de prestígio, ao meu ver. Mourão é uma pessoa que já demonstrou que é um racista da pior espécie. Ele já declarou que no Brasil, não existe racismo, que os filhinhos dele são mais bonitos porque passaram por um processo de embranquecimento. Ou seja, é uma outra pessoa sem caráter. Ora, se tudo dependesse de mim, da minha vontade exclusivamente, é óbvio que eu já teria defenestrado esse desgoverno muito antes da posse, teria defenestrado nas eleições de 2018. Mas não foi o que aconteceu e, infelizmente, é o que nós temos aí, né? O impeachment não vai garantir, definitivamente não vai garantir o fim de um desgoverno necrófilo e suas necropolíticas. Porém, assim, não dá mais para manter à frente do comando do país uma pessoa que tem traços muito nítidos de psicopatia e falta de caráter. Eu espero que o processo de impeachment prove isso. Aliás, eu espero que o processo de impeachment ocorra, porque está enfrentando resistências no Congresso, e, se ocorrer, prove que o atual presidente, o presidente Bosta n'Água, não tem nenhum caráter. Bom, para fechar o vídeo, eu só quero avisar que nós já chegamos no fundo do poço há muito, muito tempo. Só nos resta agora sair dele. E se você aprovou esse vídeo, curta, compartilhe, favorite,